Hoje nós vamos conhecer a vida de um santo muito importante para a Igreja, numa época muito difícil também da Igreja. Vamos conhecer a vida de São Carlos Borromeu. São Carlos nasceu em Arona no dia 2 de outubro de 1538 e faleceu em Milão no dia 3 de novembro de 1584. São Carlos era de uma família nobre da época, uma família importante, tanto que o seu tio foi o Papa Pio IV. Então ele era sobrinho do Papa. E naquela época a Igreja vivia uma constituição um pouco diferente, então ele foi escolhido como cardeal sem nem ter sido chamado como bispo antes. Então muito jovem foi chamado como cardeal e depois lhe foram dados os sacramentos da ordem, presbiteral, episcopal. Mas mesmo sendo de uma família muito nobre, muito importante, muito rica, era um homem de muita caridade, de extrema caridade, sempre tirava das suas riquezas para dar para os pobres. Então não é à toa que ele foi chamado já como cardeal e não foi um desperdício, não foi algo errado no caso dele. Era um homem santo, era um homem de oração, era um homem caridoso. Nessa época, acontecendo o Concílio de Trento, importantíssimo para a nossa Igreja, porque foi o concílio que lutou contra a reforma protestante, afirmando alguns pontos importantes da doutrina católica, o sacerdócio, a Santa Missa, a adoração eucarística, os sacramentos. Então, São Carlos foi o grande responsável por ajudar a colocar o Concílio de Trento em prática na Igreja na época. Ele era sobrinho do Papa, isso lhe facilitou muito as coisas. Então, um homem muito rígido, muito correto, foi ajudando a colocar o concílio em prática. E ele é conhecido como o primeiro bispo a fundar seminários, porque na época os padres eram formados junto com outros padres. Então os seminaristas viviam nas casas paroquiais e assim os padres mais velhos iam ajudando a formar, iam dando as formações filosóficas, teológicas, de línguas e tudo mais. E chegou uma hora que já não estava dando mais certo isso. A formação estava decaindo muito. E cada novo padre estava tendo um tipo de formação diferente, e isso estava trazendo uma divisão na Igreja, não estava sendo uma coisa mais uniforme. Então São Carlos, numa grande determinação, numa grande coragem, ele começa a fundar seminários como nós conhecemos hoje. Ele promoveu o grande sínodo dos diocesanos, ele escreveu muito sobre catequese e também sobre o conhecimento da doutrina católica. Tanto que ele é considerado como um dos padroeiros dos catequistas, por causa disso, Esse seu ímpeto de querer ensinar, de querer mostrar a doutrina, de querer ensinar aquilo que o concílio estava passando. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, e nessa época também a Itália viveu um momento difícil também com a peste que surgiu naquele momento. Enquanto os governantes daqueles locais fugiram, São Carlos ficou na cidade. A exemplo também do padre Bartolomeu, que aconteceu conosco aqui na cidade. E São Carlos, então, ficando na cidade, ajudava os pobres, cuidava das pessoas, dos doentes, e ele andava com uma cruz pela cidade, mostrando que é na cruz de Cristo que nós temos a esperança das nossas vidas, que a gente não precisava ter medo de nada. Então, para nós hoje também, São Carlos é um exemplo, Exemplo de que não precisamos ter medo da morte, que é na cruz de Cristo que nós encontramos a nossa salvação. Cruz que trouxe sofrimento, mas trouxe a ressurreição, a redenção. São Carlos para nós também, aqui em Palmeiras, é importante porque era uma devoção muito especial da Condessa Monteiro de Barros. O nosso bairro de São Carlos tem esse nome porque fazia parte da fazenda São Carlos, da Condessa. Também temos um vitral aqui na nossa igreja dedicado a São Carlos, então ele para nós tem essa importância, é uma figura muito cara para a nossa cidade. Então peçamos hoje a intercessão de São Carlos pelos nossos padres, pelos nossos seminaristas, o fundador dos seminários. Peçamos também a intercessão de São Carlos neste momento difícil de pandemia que estamos vivendo, para que nós possamos encontrar em Cristo a nossa esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Carlos, rogai por nós.